Olá, Voicers, bem-vindos a mais um episódio do O Voice. Olá, Zé, bem-vindo. Olá Rita, olá Voicers, como estão? E vamos então começar a nossa análise, a nossa deep análise a este episódio número 15. Já estamos no episódio número 15, portanto, De 17, estamos, estamos quase a chegar estamos ao fim, não é? quase. Exato. E vamos passar, quem já é fã e já sabe, vamos passar à nossa primeira rúbrica, que é o The Voice Spy. Zé, o que é que tens para nós? Sim, olha, primeiro gostei muito do momento inicial. Os concorrentes cantaram todos a música dos Ornatos Violeta, ouvi dizer, e foi um bom momento. Eu acho que é dos poucos momentos musicais do início que eu comento. Lembro que comentaram há algumas semanas, porque lembro na altura ter sido um bocado awkward para o António Taíde e para o Ruben Torres cantarem. Eu lembro-me na altura de ter comentado isso, mas desta vez achei que estavam todos na sua. Estavam bem. Estás a ver? Não achei que tivesse havido alguém que estivesse fora de água, digamos assim. Não sei se te apercebeste ou se chegaste a ver esse momento, mas eu gostei de os ver. Sim, foi um momento interessante, sim. Pronto, de um bom momento para o outro pronto, é o que é. Depois vamos colocar uma fotografia em baixo para quem nos segue pelo YouTube. Penteado da Catarina Furtado não estava bem. Pronto, não gostei. É só isso que eu tenho para dizer, para não dizer pior. Não gostei. Não sei se te apercebeste também, tu que costumas ser crítica nessa parte. Ficou um pouco Por a acaso desejar, eu não, achei. não, não me incomodou, vá, ao ponto Não? de querer Pronto. vir aqui dizer, olha, não gostei. Mas sim, não é dos melhores, mas não me incomodou, por acaso. Pronto, eu fiquei um bocado naquela de. Ok, não gostei. Depois, achei curioso saber que a Rebeca tem 7 irmãos, acho que eles são 8 no total. Portanto, é um breve comentário, porque eles, portanto, acho que foi o Vasco Palmeirim que falou com os familiares da Rebeca antes dela atuar, e eles disseram que são 8 irmãos ao todo. Eu pensei, uau! Pronto, só queria comentar, porque geralmente as Sim, famílias nos portuguesas, na dias de hoje, maioria, são 3 ou 4, não 8. sim, Quer sim. dizer. Depois, falando também em familiares, eu por acaso vi os postcards, quase todos, os vídeos da apresentação, e achei muita piada ao irmão do Gustavo Reinas, o irmão de 11 anos, que falou dele e defendeu-o bastante bem, eu diria. Parece que o irmão até tem assim uma outra maturidade, achei piada. Pelo visto ele já tinha falado com o Vasco Palmeirinho na gala passada, mas esse momento eu não estive tão atento. Mas achei fofo, no fundo. Eu não sou muito de crianças, mas eu achei fofo a forma como ele falou do Gustavo e gostei. Depois, muito importante, muito importante, atenção, que temos a Áurea como mentora do The Voice Kids. Áurea. É... Eu queria Claro que comentar esse isso tema muito ia ser brevemente, falado hoje, mas sim. como é óbvio. Eu Sim. nem sequer não estava à espera de falarmos tão cedo, mas eu fui porque eu tinha aqui isto apontado. Eu vou-te ser muito honesto, quando eles revelaram que iam, quando eles disseram que iam revelar os mentores que iam ser os jurados do The Voice Kids, eu nunca suspeitei que fosse a Áurea, mas depois de eles revelarem o Fernando Daniel e a Carolina Deslandes, eu pensei assim, bom, era engraçado se tivessem jurados novos, era engraçado até se a Áurea voltasse, mas isso nunca vai acontecer, pensei eu. Então depois do terceiro foi o Carlão. E a certa altura a Catarina Furtado disse, pronto, falta revelar um mentor, ou será que é uma mentora? Deu a entender que era uma mulher. Eu pensei, bom, mas será que é a Áurea? E houve ali qualquer frase que deu a entender que seria alguém que se estreia no The Voice Kids, do género já esteve nos adultos. Opa, de repente, quando mostram nos clipes da apresentação quem é que vai cantar com ela, que neste caso era a equipa do Diogo, e de repente no fim eles mostram umas pequenas imagens, né? Mas tu, se conheces a pessoa, sabes quem é. E via-se logo que era a Áurea. Opa, quando eu vi que era a Áurea, esquece, eu pulei de alegria. Eu nem sou de ver The Voice Kids, vi acho que uma temporada, que nem foi toda, mas eu confesso que eu vou seguir esta temporada porque é a Áurea. Por isso, Uau. lá estaria batido. Aliás, eu lembro-me de ter visto o The Voice de adultos na versão do Rui Reininho e dos Anjos, etc., logo em 2011. Eu não vi a de 2014, mas a de 2015 eu já vi, porque a Áurea ia se estrear como mentora. É para vocês verem quão Grande apaixonante eu fã. sou pela Áurea a nível do The Voice, a nível de cantora, que ela é fantástica, fenomenal. Portanto, gostei muito dessa revelação. Quero também saber a tua opinião. E para além de querer saber a tua opinião, Rita, sobre isso, pergunto-te, é uma pergunta com alguma rasteira, se achas que a Áurea de alguma forma foi parar à Liga B da Liga dos Campeões, ou seja, à Liga dos Campeões, ao The Voice, ou seja, se achas que ela foi despromovida, como acontece com a Liga dos Campeões, a Liga Portuguesa, ou se não. Ai, nem sei o que responder, mas antes de mais, partilho da mesma opinião que tu. Fiquei em êxtase por perceber que era a Áurea e por perceber que ela acaba de regressar à família The Voice, que eles dizem muito a família The Voice. Agora, em relação à tua questão, por acaso
é uma cena de mixed feelings, que é, uau, a Áurea voltou, super feliz, mas por outro lado, voltou, mas está no The Voice Kids, que é um The Voice que não é tão visto. Eu compreendo o que dizes, acho que acabou por ser um bocadinho de despromoção. Eu não percebo porque é que, se a Áurea voltou ao The Voice Kids, porque é que ela não continuou no The Voice normal? Eu não sei, às vezes pus-me algumas questões na cabeça, porque é que ela não continua então no The Voice normal? Porque será que nunca ganhou e queria fazer algo diferente, mas então voltou ao The Voice Kids? Não sei, um bocadinho Pois, estranho. ao contrário da Carolina, não é? Que foi do Kids para o adulto. Sim, Portanto, sim. a Carolina foi para a Liga dos Campeões e a Áurea vai para a Liga Europa, se formos fazer essa Exato, comparação analogia, futebolística. sim. Sim, mas de qualquer das formas, acho que estamos dois mega felizes, não é? Porque eu não Claro, sei se tu sim. vais acompanhar, mas eu espero que corra tudo bem e que a Áurea consiga a sua primeira vitória no The Voice. Sinceramente, eu acho que se ela conseguir, significa que ela provavelmente vai preferir continuar no The Voice Kids, porque vai ver que é lá que ela consegue ganhar. Ser feliz. Sim. É assim, eu vou ser honesta, eu não vou acompanhar porque não me puxa o The Voice Kids, Kids. eu entendo. Mas se vais ver, é depois tens que me dizer se ela ganha ou não. Sim, Portanto, eu claro, quero claro. muito saber. Só que uma pequena comparação com uma artista que eu sei que tu também gostas, musicalmente falando, a Jessie J, que estava no The Voice do Reino Unido. Ela esteve lá nas 2 primeiras edições, não ganhou. Depois, no ano a seguir, foi para a Austrália e ganhou no The Voice da Austrália. Portanto, às vezes mudanças Ok? são boas para os mentores, e acho que a Áurea, pronto, só fico feliz que ela volte, que ela esteja de volta, porque Verdade. Sim. parece que não é a mesma coisa sem ela. Depois, e porque eu acho que tem que haver sempre um momento de Catarina Furtado nas rúbricas do The Voice Spy, parece que é já um habitual, não é? Quando a Catarina revelou os segundos resultados, ou seja, eles vão vendo como é que os resultados estão, não é? Tipo sondagens, vá. E quando eles revelaram essa segunda previsão de como é que estavam os resultados, ela de repente vira-se e diz assim: faltava revelar um nome, acho eu, ou 2. Ela assim, e saltou da zona de perigo para a zona segura. E eu pensei, pronto, só se for o tipo Wander, e ela, Rebeca. E eu pensei, mas a Rebeca já estava na zona segura. Tipo, acho que os próprios concorrentes ficaram um bocado confusos, e realmente só me faz pensar, uma vez mais, reforça aquilo que eu disse antes. Parece-me que a Catarina Furtado, quando vai para o backstage, ela deve tratar de tudo, menos daquilo que é importante, que é estar atenta ao programa. Eu vejo que ela fica atenta aos concorrentes que estão a atuar, porque quando ela chega ao pé deles, geralmente elogia, ou quando não é assim tão boa, se calhar fica mais calada. Mas depois, no que diz respeito a resultados, este tipo de coisas, eu vejo que é completamente diferente. Por acaso, olha, tinha este ponto no meu The Voice Spy, exatamente esse ponto. Este fail da Catarina, porque queria realçar aquilo que tu disseste. Ela parece que não está atenta, e depois aquilo, não sei se reparaste, fizeram um close-up à Rebeca e ela estava com uma cara tipo, what the fuck? Sim, Não sei sim, se reparei. reparaste, mas e eu Reparei. fiquei tipo, oh meu Deus, está bem, pronto, next. Sim, e porque ela pensou, bom, ok, não vale a pena. Ela própria deve ter pensado, é Catarina, está tudo bem, o que interessa é que eu estou segura. Acho que na altura foi o que ela pensou. Pois. E ainda bem que ela se enganou, porque na forma como ela estava a dizer, parecia que a Rebeca não ia ser para a zona segura, ia ficar na zona de perigo, que acho que esse foi o último nome a ser anunciado e é com o professor dela. Foi o último ou penúltimo, não me recordo. Como último ponto que tenho da rubrica do The Voice Spy, eu diria que é um tema um pouco mais sensível. Portanto, uma vez mais, vamos ver se escolho as palavras corretas. Tem a ver com o discurso do Dino, quando a Soraya estava na fase da repescagem. Portanto, ela acabou por não passar, já sabemos, não é? Mas o Dino veio com um discurso sobre o hino de Portugal, que achava que o hino devia ser mais igualitário, que deveria ocultar determinadas conotações mais a ver com guerra ou a ver com desigualdade entre géneros, e ele acabou por usar esse tempo que ele tinha para falar dessas questões, que ok, são questões pertinentes, entendo, mas não são pertinentes para o programa, a meu ver. Ou ele até poderia ter usado aquele espaço dele, aquele tempo de antena, para falar um pouco disso, mas também falar da Soraya, porque ele não falou da atuação da Soraya na fase da repescagem, que era quando a concorrente mais necessitava que o Dino apelasse à concorrente, porque foi algo que ele fez a semana passada e que resultou tão bem, embora tenha apelado pelos motivos, a meu ver, errados para o programa, mas fê-lo. E aqui ele focou-se muito na questão dos hinos, e que certos países estavam a rever os seus hinos, e que Portugal deveria fazer o mesmo. Muito, muito de acordo com o facto de ele dizer, mandam para a minha terra, mas esta é a minha terra. Está tudo certo com o que ele está a dizer, é a visão dele. Mas acho que foi desenquadrado em relação àquilo que era realmente necessário. E não gostei, acho que foi desapropriado, sinceramente.
Queres que dê uma Tens algo a opinião? dizer? Sim. Estava à espera. Concordo contigo. Eu acho que e já não é a primeira vez que acontece isto, porque já uma vez a Carolina apropriou-se do programa para passar uma mensagem. Foi aquela polémica do Dino com o taxista. Eu acho que os mentores usam muito este programa para tentar passar outro tipo de mensagens que, ok, eu percebo o porquê de o fazerem, porque há muitas pessoas a verem este programa e são questões sensíveis, mas, por outro lado, é aquilo que tu dizes, tipo, ele não falou da Soraya, ele tem que usar o seu tempo de antena para conseguir agarrar os seus concorrentes, não usá-lo Sobretudo para no falar de momento- outros temas. Exato, sobretudo num momento tão crítico, não é? Estávamos na Sim, fase de sim. eliminação, por isso fiquei com pena da Soraya, sinceramente, por essa Sim. questão. Mas pronto. Nem quero falar sobre isso, mas sim. E da minha parte era isto que eu tinha para revelar, digamos assim, aos nossos seguidores. E da tua parte, Rita, o que é que tens na rubrica do The Voice Spy desta semana? Pronto, eu tinha 3 pontos, um deles acabaste por o abordar, que foi aquele momento à Catarina, portanto vou saltar esse ponto. O segundo que eu queria falar é mais um tema para reflexão, que é... Rita, desculpa interromper-te, mas já agora voltando Sim. só ao primeiro ponto ainda da Catarina, porque eu esqueci-me também de falar de um assunto muito breve. Não sei se reparaste que ela estava a entrevistar uns familiares, já não me lembro de quem, acho que era do Ruben, e a certa altura virou-se... Não, estava mesmo com o Ruben no palco e virou-se e perguntou-lhe se ele queria uma tosta mista. Tu apanhaste esse momento? Ai, apanhei. E Não olha dá que muito- o Ruben não estava com cara de pouco... Estava com cara de poucos amigos. Sim, porque a Catarina Muito parece que pega cringe. por coisas que não tem sentido nenhum. E mesmo ela a Sim. falar com a família do Coastal, eu acho, ela também estava mega estranha. A meter-se com o pai do Coastal e... ai, não, olha, não gostei. Eu não sei o que se passa com a Catarina às vezes, juro. Eu a certa altura tenho amigos meus a mandarem mensagem que também veio da Voice ou que apanham isto ou aquilo e perguntam o que é que se passa com a Catarina Furtado. Eu sinceramente não entendo. Juro que não percebo. Não Mas sei pronto, se era ela, só... com a idade, olha, não faço ideia. Algo o quê? Mas pronto. Com a idade, não sei. Ai, com a idade. Se calhar. Mas pronto, podes continuar, Ok. desculpa. Pronto, queria só falar sobre um tema mais para refletir, mas acho que isto acontece em quase todos os The Voices, que é... chega a um ponto da competição, e principalmente quando chegamos aos diretos, e eu refleti isto no programa passado, que é... nesta fase da competição, os mentores nunca dizem coisas menos boas. E isso irrita-me. O ano passado tínhamos o Zambujo, que era capaz de dizer, isto já na fase dos diretos, que era capaz de dizer uma ou outra coisa menos positiva, mas aqui não temos ninguém e há sempre atuações que não são tão bem conseguidas em todas as galas e não há nenhum mentor a dizer, olha, não correu tão bem isto, por razão A, B, C ou D. É sempre, és espetacular, foi tudo perfeito, enfim... Eu gostava que houvesse um bocado mais de análise crítica por parte dos mentores e isso não há, não costuma haver e pronto. Gostava que fosse diferente. Não sei o que é que tens a dizer sobre isto. Não, eu concordo, mas da mesma forma que já é hábito haver erros de edição... Cortes na... sim. Não, ia dizer erros de edição mesmo na questão que temos vindo a falar constantemente de concorrentes terem 2 mentores a falar e outros só terem um a comentar as suas atuações. Sim. Ok. Da mesma forma que isso acontece, também acontece os mentores serem demasiado bonzinhos. E isso é algo que sempre me incomodou. Por isso é que eu muitas das vezes, apesar de eu gostar muito do The Voice de Portugal, faz-me bem também ver The Voice de outros países, porque há jurados mais críticos, há mentores mais críticos. Isso sempre foi algo que acontece não só com o The Voice, mas com a maioria dos programas da televisão portuguesa. Eu acho que um dos poucos que foge a isso é o Ídolos, em que de facto tu tinhas os jurados, lembras-te do Martim, por exemplo, o Tatanka, eram bem mais críticos. eram mais críticos do que propriamente estes o são. E realmente o facto deles terem críticas construtivas para tecer, não faz dele vilões, faz deles exatamente alguém que está lá para melhorar as capacidades dos concorrentes. Por isso, concordo em absoluto contigo, entristece-me até que assim seja, porque eles não são, se eles fossem todos perfeitos, tinham todos 10, não é? Eram todos magníficos. E nós sabemos que não é assim. E eles nunca vão conseguir crescer se não tiverem também essa visão da parte dos mentores. Por isso concordo. Só que acho que é algo que já está tão enraizado na família do The Voice Portugal. Se calhar muitos concorrentes até escolhem o programa precisamente porque sabem que os jurados são bonzinhos. E não era essa a mentalidade que deveriam ter. Eu acho que os mentores devem estar lá para respeitar o concorrente, mas não é por isso que deixam de dizer as verdades. E acho que muitas vezes fazem isso. Pronto.
Enfim. Mas também, se fores bem a ver, a maioria dos comentários vem dos mentores. E os mentores querem puxar a brasa à sua sardinha. Portanto, naturalmente, falam bem dos candidatos. Também há essa não deveriam vertente, fazer, sim. mas acabam por fazer, exato. Sim. Pronto, para terminar, queria só dizer uma nota que foi... Eles disseram que iam anunciar os novos jurados para o The Voice Kids, que era uma surpresa, não sei o quê. E afinal, 3 dos 4 jurados já eram repetentes, portanto não foi surpresa nenhuma. Fernando Daniel, Carlão e a Bárbara Tinoco. Eu acho que a surpresa... Diz. Eu acho que a surpresa de que eles estavam a falar era no sentido de saber se os mentores se manteriam ou mudariam. Daí ser uma surpresa, entendes? Porque eles podiam decidir mudar todos, por exemplo. Sim, acho que era só nesse se for sentido. por aí, porque para mim a única surpresa foi a Áurea. Os outros eu fiquei, ok, é o mesmo do ano passado. Okay. Sim, e a melhor surpresa de todas, e também não sei se tu reparaste, já vamos dúvida. falar sobre isso, que a Áurea acabou por cantar com os meus meninos, mais do que os teus, porque, pronto, a Rebeca e o Wanda no top da semana passada estavam no teu segundo e terceiro lugar, sim, o Wanda era em segundo, a Rebeca em terceiro, mas eles são o meu top 2, portanto, saber que a Áurea, a minha mentora preferida, cantou com eles, eu delirei um pouco, como deves calcular. Sim, pouco, mas pronto, já vamos falar sobre isso. Vamos passar para o overall do programa, já acabamos esta primeira rúbrica, e quero só dizer que esta gala, estou apenas a falar das performances individuais, deixou um pouco a desejar, em termos de qualidade. E eu não sei quanto a ti, Zé, mas à medida que o programa vai caminhando para o fim, eu também vou começando a ser mais exigente com os concorrentes. Estamos a chegar a uma fase em que não se pode errar muito, tem que ser uma atuação muito boa. E já há aqui concorrentes que ou me irritam de alguma maneira ou cometem erros que já não devem ser cometidos nesta fase da competição. Achei uma gala em termos de qualidade no geral, não estou a dizer que foram todos, houve uma outra atuação bastante boa, mas no geral deixou um bocadinho a desejar. Não sei o que é que pensas. Pronto, pela avaliação que estás a fazer, eu sinto que tu vais ser mais crítica do que eu, porque eu, Sim. no geral, tenho aqui boas pontuações. Compreendo o que tu dizes, estamos a chegar a uma fase muito decisiva da competição e é normal que nós tenhamos que ser mais, não diria severos, mas exigentes, talvez seja a palavra correta, até porque já estamos a um nível de qualidade top 8, portanto é normal que tu queiras ver melhor, mais e melhor dos concorrentes, mas a julgar pelas minhas pontuações diria que tu vais dar pontuações mais baixas. Portanto, porque no geral eu achei que foi uma gala... Sim, no geral achei que foi uma gala boa, embora tenha havido aqui sobretudo 2 concorrentes que eu não tenha gostado tanto. Ok, vamos então passar para a análise de cada um e vermos as pontuações. Começas tu, não é, Zé? Pelo Sim. Ruben. O Ruben Esse não, o começo Paulo, eu. desculpa. O Paulo, exatamente. Abriu então a gala com Perfect Symphony. Foi estranho para mim vê-lo a cantar Ed Sheeran, confesso. O Paulo que trouxe uma versão inglesa e também italiana, acho que foi uma versão que ele ou trabalhou, ou encontrou e depois mostrou à Carolina, do que ela comentou. Eu acho que ele esteve bem, no geral, mas sinto que a música não se encaixou no Paulo da forma como eu até esperaria que pudesse vir a acontecer. Mas sinceramente também não tinha grandes expectativas porque não o veria a cantar Perfect Symphony. Ele deu o melhor de si e gostei da parte italiana que trouxe mais da sua essência. Eu diria até que foi bem cantado, simplesmente faltou-me uma sensação de uau, faltou-me algo extra. Eu estava muito indeciso também aqui em como pontuar porque... Regra geral, eu dou boas pontuações ao Paulo, mas eu confesso que fiquei um pouco à espera de mais. E a certa altura da performance pareceu um pouco morno, eu tenho que confessar. Portanto, por me parecer que apesar de eu ter tentado algo de diferente, não correu assim na perfeição, eu dei 6,5. Ok. Da minha parte, acho que começámos a gala não muito bem. Esta atuação do Paulo, para mim... Acho que concordo com quase tudo o que disseste. Muito morna, não me passou muito. Já vi melhores atuações do Paulo. Também o facto de não me identificar com o estilo faz-me, se calhar, ficar um pouco mais à defensiva quando estou a ouvir o Paulo e outros concorrentes. E depois, quando fico assim, fico... Pronto, eu dei 6 pontos. Achei super banal a atuação. Muito parecido ao que eu dei. Sim. Bom, passando para o próximo concorrente, que foi a Rebeca Reinaldo. Olha, o que é que eu tenho a dizer sobre a Rebeca? Foi mais uma atuação à Rebeca, digamos assim. Adorei a parte do início. Depois, mais para o fim, já não me tocou a 100%.
tive mais absorvida na canção na parte do início, mas ainda assim foi incrível. Eu dei 9 pontos. Parece que a Rebeca não faz nada a mim abaixo de 9 pontos. Eu adorei. Entendo perfeitamente e adoro saber disso. Olha, uma atuação muito sentida, muito bem cantada, com uma delicadeza, respeito pela melodia, notas muito bem metidas, que é verdadeiramente delicioso vê-la atuar, é o que eu sinto. Foi também ótimo ver a Soraya no canto do palco a vibrar com ela, porque enquanto a Rebeca cantava, eu estava a ver a Soraya com os braços no ar, do tipo, o que estás a fazer é maravilhoso, e eu estava a ver... Já a semana passada o Vander vibrou pela Rebeca, que eu reparei, e agora foi a Soraya, é sempre bom, e mesmo o Vasco Palmeirinho, no final da atuação da Rebeca, disse que os colegas dela estavam todos a vibrar, e eu adoro quando isso acontece. Teve ainda um início espetacular com um controle vocal invejável. É sem dúvida a artista vocalmente mais completa da edição, é mesmo o que eu acho, a meu ver. A atuação da semana passada foi para mim a melhor, a do Never Enough, mas esta esteve a um nível igualmente maravilhoso. Apenas gostava que saísse mais da sua zona de conforto, porque ela canta muitas baladas, mas sem dúvida que dentro deste registro dela, tem explorado dinâmicas diferentes e mais desafiantes do que antes. Por isso, parabéns. É normal que se um artista prefere cantar um registro como o Coastal, como a Rebeca, e são bons no que fazem, ótimo. Mas também é bom quando tentam ir para lá daquilo que fazem. No entanto, foi o que eu disse. Acho que a Rebeca nas 2 últimas semanas, a semana passada e esta, foi mais além daquilo que ela costuma fazer, o que é muito, muito bom de ver. À semelhança de ti, eu dei 9 pontos. Foi muito, muito bom. Ok, fixe. Passando então, estou orgulhoso. Eu sou quase, sei lá, um irmão orgulhoso, não vou dizer pai, porque somos quase a mesma idade, mas assim, um padrinho orgulhoso da Rebeca. Passando então agora para a Soraya. A Soraya que cantou This Is Me. Olha, eu acho que foi a Soraya no seu melhor, sinceramente. Poderosa, convicta, uma voz praticamente irrepreensível. Confesso que não estava à espera de tanto, mas esta escolha musical foi fora do que nos tem apresentado. Eu acho que isso foi um major plus para mim, foi algo muito positivo de se ver. Foi fantástico, eu realmente adorei, arrepiei-me. Eu acho que ela, uma vez mais, conseguiu juntar o canto e a dança de uma forma flawless, sem qualquer tipo de problemas. E olha, para mim foi quase perfeito, mesmo quase perfeito. Eu diria que só não fiquei tipo em total êxtase, mas dei 9,5. Eu adorei mesmo e fiquei contente porque, uma vez mais, a minha Soraya, que infelizmente se despediu, e falaremos disso mais para a frente, mas esteve em força nesta atuação. Ok, da minha parte, vou começar pelos aspectos menos positivos. Isto é mais uma sugestão, mas não vai servir de nada porque a Soraya foi-se embora. Gostava de a ter visto a cantar em português. Por acaso, até vi no dueto que ela fez com a Bárbara Tinoco. Mas pronto, gostava de ter visto a Soraya a fazer uma atuação em português. Coisa que não sei se ela fez, mas praticamente por acaso ela não tenho memória. Inglês. É uma boa observação, Rita. Não tenho memória, não. Sim, pronto. É algo que nunca vamos ficar a saber. Depois, eu penso que ela, em algumas partes da canção, exagerou um pouco nos vibratos aqui e ali, que me incomodaram um pouquinho, mas no geral, e estamos a falar da Soraya, que eu gosto muito dela, no geral acho que foi uma atuação bastante boa e em termos vocais, para mim a Soraya, volto a repetir, estava no top 3 de melhores vozes, portanto eu ainda assim dei 8,5. Ok, mas foi bastante bom. Já houve melhores atuações da Soraya. Pronto, para mim só houve uma melhor que esta, a qual dei 10, mas... Purple Rain, né? Purple Rain. Não foi Purple Rain. Foi a do One Night Only, que eu e tu demos 10. Esquece, ok. A do Purple Rain eu dei 9, mas ela de facto esteve fantástica, efetivamente. A do Purple Rain que ela cantou nos duelos, acho eu, porque ela nesta noite voltou a cantar o Purple Rain, não é? Na repescagem. Pois, mas isso já lá vamos. Exato. E agora vamos ao Ruben, não é, Rita? Sim, passando para o Ruben. Olha, foi uma atuação que vou ter que confessar, desliguei-me algumas vezes. Achei novamente que o Ruben estava a exagerar um bocadinho naqueles trejeitos que ele faz, muito comuns na forma de cantar cigana, que eu acho que ele exagerou um pouco. Não achei nada de especial a atuação dele e, portanto, também, muito como a do Paulo Lapa, eu já entro um bocado na defensiva. Como não me identifico com o estilo, pronto, dei 6,5. Ok. Eu achei que
a voz dele estava... Ele cantou Minha Alma. Eu não conhecia esta música, não sei se tu sim. Não conhecia. Pronto, ele teve uma voz colocada e outra vez potente, foi o que eu achei. Mas teve aqui, como tu disseste e bem, vários exageros que nos reportam outras galas e uma outra derrapagem, que desta vez eu senti que houve, que não aconteceu antes. Não me passou emoção e senti que foi algo aborrecido por vezes. Não trouxe nada de novo, não entendi a standing ovation, acho que todos os mentores se levantaram e é preciso perceber quando é que um cantor já atingiu o seu pico. Eu acho que no caso do Ruben, não é que ele não possa vir a fazer outras atuações boas, mas eu sinto que não vamos sair muito daqui e deste registro. Eu acabei a dar a mesma pontuação que tu, 6,5. Eu dei 6,5 ao Ruben. Ok. Aliás, a minha pontuação mais baixa que eu lhe tinha dado era um 6,5 nas provas cegas. Isto significa que para mim esta foi a sua atuação mais fraca desde então. Por isso, sim, eu até estava com receio. Será que a Rita até vai dar mais? Mas não, eu acho que eu e tu estamos em pé de igualdade no que ao Ruben diz respeito. Sinto muito isso. Verdade. Bom, então avançando para a Sasha, que cantou Anyone, da Demi Lovato. Eu gosto muito desta música e quando vi que ela ia cantar, pensei, ok, vamos lá ver como é que corre. Uma vez mais vimos a Sasha ao piano, portanto, nesse ponto de vista não ia haver novidade completamente nenhuma. Mas eu desta vez coloquei aqui pontos positivos e negativos. Começando pelos positivos. Estava muito focada, a meu ver foi uma interpretação sentida, fez-se silêncio da parte do público e gostei do uso dos vibratos. Pontos negativos, outra vez ao piano. Lá para o fim descarrilou um pouco, o que mostra que nem sempre chega às notas mais altas e aqui ou ali esteve ligeiramente estridente. Eu acho, sinceramente, que uma vez mais, à semelhança do que aconteceu na semana passada, apesar de eu não ser grande fã da Sasha e tu também deixaste de ser, eu acho que tu vais pontuar de forma mais crítica do que eu. Eu dei 8 pontos, portanto acho que tu não vais concordar com este 8, mas foi porque eu senti que houve uma evolução face à gala da semana passada e porque eu senti mais conectada e eu gostei disso. Mas lá está, foi sim um 8, pronto, quase que, como é que se diz, quando tu dás uma hipótese à pessoa, não está-me agora a faltar o termo, mas pronto, digamos que ela esteve mais controlada do que outras vezes e acabei por achar que era o mais correto. E tu? Ai, de onde é que vem esse 8, meu Deus? Bom, eu vou ser muito breve em relação à Sasha. Houve partes, ou seja, eu gosto de ouvir a Sasha quando ela está a cantar num registro mais baixo e aconteceu isso em algumas partes desta canção. Quando ela começa a subir de tom, começa a ouvir a voz estridente e foi aquilo que tu disseste, começa a vir a dificuldade até mesmo a chegar às notas. Às vezes já acontece uma outra desafinação. Aliás, na gala passada ela fartou-se de desafinar. E acho que realmente esta é daquelas concorrentes que já chegou onde tinha que chegar, não dava mais. Felizmente saiu. E eu não gostei nada da atuação e dei 5 pontos. Aliás, eu nem sei como é que eu cheguei a gostar da Sasha, muito no início. Eu lembro que tu nunca gostaste muito e eu gostei. Foi erro de casting do meu lado, porque realmente a Sasha regrediu de uma maneira incrível. Não gosto dela, ainda bem que saiu e para mim foi a pior atuação, dei 5 pontos. Ok, olha, eu não fiquei chocado, não fico mesmo chocado com o teu 5, mas acho, no entanto, que foi desajustado, porque ela esteve melhor do que a gala passada. Tu na gala passada tinhas dado quanto à Sasha? 4? Tu deste um 4. Acho que dei 4, portanto subiu. Isso não foi ao Carapinha? Não sei. Olha que eu acho que isso... Não, se já calhar não lembro. foi, porque ele foi o meu pior da noite. Se calhar tens razão. Se calhar a Sasha dei 5,5. Pois, eu acho que sim. Ou seja, deste menos pontuação a esta gala do que na gala anterior e não acho correto. Mas, pronto, olha, eu realmente... O que eu gostei mais desta atuação dela foi as partes mais sussurradas. Esta música tinha muito disso. Também tinha o refrão em que ela ia lá acima, sim. Mas, apesar disso, eu não adoro a Sasha. Mas pronto, acho que o 8 foi mais justo do que o teu 5, talvez. Mas pronto, são opiniões. Não estou aqui a dizer que não estás correto. Atenção. Bom, prosseguindo então para o próximo concorrente foi o Coastal, da equipa do Dino. Olha, eu vou-te ser muito honesta. Quando eu ouvi, acho que foi a Catarina que o apresentou. Já não me lembro. Quando eu ouvi que a Catarina disse que ele ia cantar Ivete Sangalo, eu só pensei assim, ai, não acredito. O Coastal vai cantar numa música mexida. Sei lá, tu pensas em Ivete Sangalo e pensas numa música mexida, com ritmo. Não, foi outra balada, outra música a Coastal. Não é que ele não tenha feito mal a interpretação, porque... Pronto, é o Coastal, ele tem a sua própria... Não é que ele não tenha feito bem, não é?
Era o que ias Sim, dizer. exato, se calhar disse ao contrário, peço desculpa. Não é que o Coastal interprete mal as canções, ele tem a sua própria identidade e eu respeito isso, e isso é muito bom num cantor, mas preciso tanto ver algo diferente no Coastal. E eu sei que não vai acontecer, porque não sei se reparaste, o Dino disse depois da atuação que ele tentou dar outro tipo de músicas ao Coastal e ele rejeitou. Eu nem sabia que os concorrentes podiam assim rejeitar as músicas dos mentores, mas pronto. Mas atenção, Porque não disse que sabemos... Sim, eu disse que não se identificava, não é? Era isso que quis dizer. exatamente, e que queria cantar em vez da música A, queria a B. Pronto. Ou seja, o Coastal realmente só quer entrar naquela zona Registro. dele e acho que vai ser assim até ao final, pelo que eu me apercebi. Mas não sabemos que tipo de canções é que o Dino propôs. Se calhar Claro, também eram se calhar era outra parecidas. balada. Sim, não sei. Mas fiquei curiosa com essa observação. Assim, independentemente, foi uma boa atuação, não foi nada de wow, mas pronto, eu dei 7,5. Ok. É assim, eu acho que o Coastal há de ser o meu soft spot da edição. Eu sei que já tive um ou outro, mas neste momento acho que é o Coastal, porque acho que é o único concorrente que, por mais que eu não veja assim grande evolução nas performances, eu acho que elas são todas de um nível bom, ou muito bom. O mínimo que eu dei ao Coastal até agora foi 2,7,5. Portanto, mostra que eu de facto gosto muito dele. Eu gostei da atuação, uma vez mais. Claro que é como tu dizes, Ivete Sangalo, uma pessoa pensa que vai ali dar tudo, não é? A minha sorte grande foi você cair do céu. E algo de género não foi o que aconteceu. Cantou quando a chuva passar. Eu acho que ele na verdade, foi muito compenetrante. Timbre muito bem colocado. Eu sinto que sou repetitivo em relação a este comentário sobre o Coastal, mas é a verdade. Bom gosto, requinte, é delicioso de ouvir. Apenas sinto que perdeu a intensidade uma outra vez, mas no geral, o Coastal, a meu ver, voltou à qualidade que eu lhe reconheço. E já na semana passada eu tinha dado 8,5. Agora eu dei 9 pontos. Portanto, claramente a gostar mais do que tu Sim. do Coastal. Eu fico mesmo cativado, juro-te, eu gosto mesmo do Coastal. Ele não está, portanto, até a semana passada não estava no meu top 3, mas é um candidato que eu gosto. Só, de facto, já lembro-me de há semanas ter referido, ele tem que mudar, tem que apresentar outro registro. Ele não muda, eu parece que já me resignei um pouco, mas não quer dizer que ainda não venha a ser Pois, eu crítico para a percebo. frente. Vamos ver. Ok. Bom, então avançando para o Vander Isaac, que cantou Angel. Uma canção tão emocional, não é? Ora, foi uma atuação, a meu ver, simplesmente sem espinhas, visceral, sentida, com um vozeirão. Ele lançou ali uma nota muito alta e foi para ali fora uma projeção incrível, levando-a no seu melhor, e eu fiquei mas tão orgulhoso da equipa de Diogo Pissarra, que uma vez mais esteve on fire. Grande candidato ao título, apontei eu, porque realmente, apesar de considerar que poderão vir a ser outros vencedores, ou um em específico, o Vander também pode estar na corrida, e acho mesmo que está. Foi também bonito de ver a combinação Vander-Diogo, porque o Diogo emocionou-se com a atuação dele. Algo que, na verdade, eu nunca vi acontecer desta forma. O Diogo estava mesmo muito emotivo. Na verdade já, porque precisamente com o Vander já tinha cantado Quero para os braços da minha mãe, e na altura também o Diogo se emocionou. Olha, eu gostei de tal forma que eu dei 10 pontos. Eu adorei mesmo. Ok. Deste 7. Pronto, eu discordo por completo. Eu vou ser honesta, eu acho que não foi uma boa atuação de Vander Isaac, no geral, porque esta música Angel, pelo menos a ideia, ou como eu idealizo que deve ser cantada esta música, é de uma forma o mais simples possível, porque é uma balada super bonita, eu gosto muito desta música, e a música deve ser cantada de uma forma simplicista, não sei se esta palavra existe. E acho que o Vander Isaac deu demasiadas voltas com a voz dele. Depois essa nota que tu estavas a dizer que ele deu, eu achei mesmo too much. Tipo, não é preciso. Eu acho que esta música pode ser cantada de uma forma tão mais simples, mais despido, não é? Digamos assim. E o Vander parece que quis dar ali voltas e voltinhas e expor a sua voz. Não era preciso, na minha opinião. E a atuação não me encheu as medidas. Não é que o Vander não cante bem, porque claro que canta. Está no meu top 2 ou 3 e top 2. E eu dei 6,5. Portanto, eu fico chocada como é que tu deste 10. Discordo. Sim, houve partes em que eu de facto senti o seu vibrato que poderia ser contido. Tanto é que eu estive para dar 9,5.
Mas eu achei que as emoções estavam todas lá e eu senti aquilo que ele estava a fazer. Se formos bem a ver, ok, ele exagerou em algumas partes, posso ir por aí, portanto se fôssemos a ver, tentar encontrar um meio termo entre nós, acho que se calhar 10 pode ter sido demasiado, mas 6,5 também pouco, a meu ver. Portanto, talvez algo in between, algo no meio. Mas pronto, acho que fico um pouco admirado, na verdade, com o teu 6,5. Faz lembrar quando tu deste 5 também com a atuação dele do Para os Braços da Minha Mãe. Mas pronto. E tu deste 10 aí? Se não dei 10, dei 10, acho que sim. Acho que dei 10, sim. Ok. Porque eu acho que é raro discordar com os teus 10. E agora já é a segunda vez. Mas pronto, ainda por Não, cima é o tu- mesmo concorrente. Sim, tu às vezes discordas, acho que não é a primeira vez. Mas pronto. Ok, mas pronto. Falta o último, que sou eu, exato, o último concorrente, que foi o Gustavo Reinas. Eu não escrevi muito sobre o Gustavo, talvez por já ser um dos últimos, mas eu achei a atuação muito bonita. Acho que a canção Sol de Inverno é uma canção de respeito e que não é assim tão fácil de ser cantada. Eu acho que ele teve uma grande maturidade ao fazê-lo e gostei da parte do piano, gostei da parte em que ele já não estava ao piano. Eu adorei, eu acho que o Gustavo, para a idade que tem uma maturidade e uma voz fora do comum e eu adorei e dei 9 pontos. Ok. Bom, acho que estamos perante o único caso da noite em que eu vou dar menos pontuação do que tu. Ok. Olha, a julgar pelo primeiro minuto da canção, eu diria que esta seria a pontuação mais baixa que atribuiria ao Gustavo, em torno de provavelmente 7. Porque eu senti o meio principiante ao piano e sinto que não correu a 100%. Eu notava que algumas das notas que ele tentou tocar com o piano não saíram muito bem. Quando já está, pelo menos daquilo que eu percebo, porque eu não percebo muito piano, mas de acordo com o que eu ouvi, de acordo com o espectador comum, chamemos-lhe assim, foi o que eu senti. Quando já estava em pé, não senti logo uma conexão ao tema, mas o que ele fez a seguir foi possivelmente o minuto em que eu senti mais conectado e descontraído, com notas tão prolongadas e bonitas e muito mais ligado ao que estava a fazer. Portanto, houve aqui uma grande diferença entre o Gustavo do início e o Gustavo do fim, para mim. Daí que a pontuação que eu dei tenha sido aquela que eu achei mais apropriada como meio termo. Eu acabei a dar 8 pontos. Ok. Aceitável. Ok. Aceitável, sim. Depois, vamos passar aqui para uma das atuações que foi especial, foi uma atuação de grupo e acho que vamos falar disto de uma forma muito breve. Acabámos por pontuar, mas depois não irá contar na nossa média final. Sim, na média Tivemos final. a primeira atuação de grupo com o primeiro mentor do The Voice Kids, que foi o Fernando Daniel, que foi com o Ruben Torres e o Gustavo Reinas, da equipa da Marisa. Olha, eu achei este triplete muito bonito. Gostei. Acho que retiraria o Ruben, não quero ser má, mas por mim, se o Ruben não estivesse lá, ainda era a cereja em cima do topo do bolo, porque acho que por mim, se ficasse só o Gustavo e o Fernando, era melhor, pronto. Mas se calhar porque eu adoro o Gustavo e o Ruben não me diz tanto. Mas acho que os três funcionaram bem, cantaram bem. O Fernando Daniel tem uma voz, como já todos sabemos. E acho que ficou bem a música nos três. Eu gostei bastante, eu dei 9 pontos. Ok, eu não avaliei o grupo em si, eu avaliei os concorrentes. Por acaso fiz de forma diferente. Mas não interessa, não há problema porque eu consigo arranjar aqui uma solução para isso. Pronto. Olha, eu por acaso comentei pouco, mas eu preferi o Ruben ao Gustavo nesta atuação, tenho que te dizer. Ai, Mas sério. eu preferi. Pronto, eu prefiro o Gustavo enquanto concorrente, mas consegui distinguir aqui o que eu achei e achei que o Ruben esteve melhor. Eu dei 8 ao Ruben, dei 7,5 ao Gustavo. No geral, eu acho que foi uma atuação boa, nada de extraordinário, sinceramente. Acho que dos três, para mim, o melhor é o Fernando Daniel, mesmo. Confesso que quando ele apareceu, eu pensei, eu quero que ele vá atuar com a equipa do Diogo. Mal sabia eu que vinha o Mauro, né? Portanto, até preferi assim. Tivesse que pontuar, eu diria 8 pontos. Foi uma boa atuação, Ok. mas nada de que me fizesse arrepiar, sinceramente. Pronto, passando agora para a segunda atuação em que foi em grupo, digamos assim, que foi desta vez anunciar um segundo jurado, que foi a Bárbara Tinoco, que cantou com a equipa do Dino, com o Coastal e a Soraya. Olha, eu vou-te ser muito honesta e se calhar vai ser novidade para ti, não sei se sabias. Eu já gostava da Bárbara Tinoco, como música, intérprete, compositora, pronto, já sou fã. Mas esta música que ela lançou, que foi chamada Não Atendida,
é só a música que eu mais ouço em loop nas últimas semanas. Tenho na minha playlist, sempre que toca na rádio, eu meto sempre em altas vozes. Portanto, eu adoro esta música. Portanto, eu estava com uma expectativa muito, muito elevada para esta atuação. O que é que eu achei? Olha, arrepiei-me quase do início ao fim. E eu não sei se aqui é por... Não sei se estou a ser bias por adorar a canção, mas o que é certo é que me arrepiei do início ao fim. A forma como o Coastal cantou, falando agora mais dos concorrentes, opá, eu adorei a forma como o Coastal cantou. Super doce, suave, aquela delicadeza do Coastal, amei. A Soraya também esteve muito bem, acho que não esteve tão bem como o Coastal, mas acho que os três ligaram mesmo super bem, depois estavam todos de costas voltadas, depois viraram-se todos para o mesmo lado. Olha, eu adorei, dei 10 pontos. Ok. Eu fico sempre com medo quando tu começas com frases do género olha, eu vou ser muito honesta. E depois eu começo a ficar com medo porque vem geralmente aí notas não Coisas muito boas. más. Coisas más, sim. Não conhecia a música. A Bárbara Tinoco, enquanto intérprete, confesso que não me diz muito. Nem para o bom nem para o mau. Ouço algumas músicas, gosto, mas não procuro ouvir, percebes? Estávamos aqui perante a minha segunda equipa preferida, porque eu gosto do Coastal e da Soraya. À semelhança, não ao contrário, à semelhança do que disseste, eu acho que correu bastante bem. Eu gostei muito da aposta em palco, gostei da química entre os três, gostei de forma como estavam concentrados no que estavam a fazer e delicados ao mesmo tempo. Não foi perfeito para mim, mas esteve perto disso. Eu dei 9 pontos a cada um deles. Portanto, seria uma atuação de 9. Fixe. Gostei bastante, sim. Bom, avançando para a terceira atuação de grupo, foi da equipa da Carolina, com o Carlão, com a música Bebe um Copo. Eu não conhecia este tema, não sei se tu sim, se tu não. Confesso que também não faço ideia, não fazia ideia. Ok. Pronto, não gostei muito da música, devo confessar, a estranhei um pouco. Mas achei que os dois estiveram bem. Acho que uma vez mais podes vir a não gostar da Sasha e talvez aqui, desde a gala passada, invertamos um pouco de papéis. Não que eu adoro a Sasha porque não a adoro, mas tu andas mais crítica em relação a ela. Mas eu acho que os dois estiveram francamente bem. Eu acho que a Sasha teve até uma noite sólida e o Paulo também esteve bem. Eu dei 8,5 aos dois, portanto daria um 8,5 enquanto atuação. Ok, esta atuação... Confesso que não sei se foi por também não conhecer a música, achei a atuação um pouco aborrecida. Mas acho que não teve a ver com se o Paulo cantou mal ou a Sasha cantou mal. Acho que teve a ver mesmo com a própria música e a melodia, achei super aborrecido. Agora, em relação a prestações individuais, acho que o Paulo e a Sasha safaram-se bastante bem. E só que falta-me um bocadinho de conexão entre os três. Ou seja... química entre os três. Não senti muito isso como senti em outras atuações nos outros grupos. E, portanto, dei 6,5. Não me encheu as medidas esta atuação. Mas o Paulo e a Sasha não cantaram mal, estiveram bem. Mas como atuação no geral não achei nada de especial. Ok. Então, o último trio da noite, não é? Neste caso da equipa do Diogo, tivemos a Rebeca Reinaldo, o Vander Isaac, com a grande Áurea, que cantaram Beauty and the Beast. Opa, é assim, eu sou biased aqui, não é? Tenho os meus dois concorrentes preferidos, a minha mentora preferida da The Voice, a cantar juntos. Portanto, isto só pode dar, não dei 10, mas dei 9,5. Eu adorei a química, ver a Áurea cantar foi fantástico, é o tipo de música da Rebeca, o Vander também se encaixa muito bem, acho que eles tiveram ali uma ligação entre eles que foi muito bonita de ver. Eu de facto gostei muito e portanto não poderia dar uma pontuação muito diferente disto. 9,5. Olha, aqui da minha parte eu acho que foi super bias nesta pontuação que dei. Quando vi a Áurea, que era a mentora, quando vi que ia calhar ao Vander Isaac e à Rebeca, pronto, a atuação começou a acontecer, eu só estava com um sorriso na cara, tipo, a ver a atuação maravilhada, aquela voz da Rebeca, a Áurea, mesmo o Vander, teve lindamente, parecia que estavam os três mesmo sincronizados. Confesso que no fim quase que me emocionei. Não sei, só ver a Áurea ali a cantar, eu fiquei mesmo feliz, eu dei 10 pontos. Muito bem. Sim, aliás, eu revi a atuação, porque estava ali a Áurea, só me apetecia rever a atuação. Sim, eu geralmente só não dou 10 quando há um pequeno erro, que não foi o caso, ou quando eu não fico totalmente em êxtase, estás a ver? Eu adorei, não fiquei mega arrepiado, mas eu adorei, dei uma 9,5. Mas sim, fico contente por teres gostado mesmo.
lá está, são concorrentes tão bons e depois uma mentora que tem esta voz, não é? Tem tudo para dar certo, eu acho. Sim, sim. Analisando então agora aquilo que foram os resultados dos concorrentes, que tanto calharam na zona de perigo como na zona segura, e não esquecer que uma vez mais os resultados foram sendo revelados, os não oficiais, mas digamos que as sondagens, não é? Como é que estavam os resultados até aquele momento, revelaram 4 vezes e depois a quinta vez já foi a mesma vez decisiva, que colocou 5 concorrentes na zona segura e 3 concorrentes na zona de perigo, sendo que desses 3, um foi salvo sim, e 2 acabaram por ser eliminados. De uma forma muito, muito breve, podemos de facto verificar que, meu Deus, a minha Rebeca, posso até dizer a nossa Rebeca, não é? Foi a única que não esteve nunca na zona de perigo. Eu estava sempre à espera que ela fosse lá parar, não sei se tu também, e a Rebeca foi salva de início ao fim. Eu até estava com medo que ela fosse salva de início ao fim, mas que depois na revelação mesmo dos resultados ela fosse parar a zona de perigo, como aconteceu, por exemplo, na semana passada, que ela foi estando segura lá para o fim e acabou em perigo, mas não. Rebeca sempre salva. Do lado contrário, a Soraya, que nunca esteve na zona segura. Depois tivemos também a Sasha, que foi a concorrente depois da Soraya, que esteve mais vezes em perigo, acabou mesmo na zona de perigo. O Gustavo também por 2 vezes, Rita, que isso aconteceu, imagino que devas ter ficado um pouco preocupada, o Vander também. O Paulo, o Coastal e o Ruben estiveram só uma vez cada, sendo que o Ruben, a única vez que esteve foi naquela vez que mais importava não estar, não é? Que foi na vez em que os resultados foram anunciados. Antes mesmo de falarmos sobre as atuações da repescagem, e porque também quero saber a tua opinião sobre isto tudo que acabei de dizer, Rita, mas quero começar por dizer, não só a questão da Rebeca que nós já falámos, mas o Ruben. O Ruben esteve nos menos votados. Acho que isso para mim foi o choque da noite. Acho que ninguém estava a contar e, por um lado, perdoem, mas eu quero dizer isto, é bem feita, porque realmente eu não curto muito dele enquanto concorrente, apesar de ele ter a sua qualidade, e também é bem feita no sentido em que pelo menos sabemos que, na verdade, o caminho está mais aberto, se calhar, do que eu e tu pensávamos. Penso eu de que. Mas acho que o facto de ele ter estado em perigo esta semana vai fazer com que os fãs dele para a semana não permitam que isso volte a acontecer. Portanto, eu acho que o Ruben, claro, já é um finalista, eu acho, mais do que óbvio, e depois vamos ver na final o que é que acontece. Mas o que é que achaste disto tudo? É só, pronto, é aquilo que disseste. Acho que se viu ontem uma luz ao fundo do túnel, porque eu acho que eu e tu tínhamos muito vincado que o Ruben seria o candidato mais propício a ganhar o The Voice. Se calhar ainda é, mas acho que hoje apercebemos que realmente as votações não há tanta discrepância assim, tanto nas votações entre os vários concorrentes. E realmente foi o choque da noite, não estava nada à espera, acho que ninguém. E espero bem que, assim como eu acho que muita gente vai votar nele porque ele teve ontem na zona de perigo, eu acho que também com o resto dos concorrentes acho que vai acabar por acontecer um bocadinho o mesmo, não é? Mas há luz ao fundo do túnel e pode ser que o Ruben não seja um dos vencedores, não é isso que eu quero, porque não é dos meus concorrentes favoritos, e espero que haja espaço para outro ganhar. É que não seja o Paulo Lapa, claro. tinha que ser, não é? Tinha que ser. Sim, mas concordo, vamos ver o que é que acontece, e realmente aqui temos uma esperança. Falando então das atuações da repescagem, Rita, queres começar tu? Sim, sobre o Ruben, acho que mais uma vez a atuação dele foi muito parecida à primeira, muitos trejeitos na voz, não gostei, não me vou alongar, dei 5,5. Já estava era farta de ouvir o Ruben, dei 5,5. O que é que eu achei? O Ruben, com a canção do Mars. Olha, eu não vou ser tão crítico quanto tu, eu dei 7 pontos. Acho que foi bem cantado quanto baste, mas exagerou e eu não senti toda a cena. No entanto, eu gosto da canção e eu acho que na voz dele fica bem. Daí eu não ter dado menos, apesar dos exageros que eu reconheço que realmente houve. A segunda atuação da noite foi a Soraya. Eu acho que a Soraya aqui escolheu um bom cavalo de batalha, não é algo que de facto lhe correu muito bem. Cantou Purple Rain, que foi uma atuação também, acho que ainda dos duelos, acho que ela abriu os duelos com esta canção, salvo erro. E foi uma verdadeira descarga emocional incrível. Eu acho que a Soraya estava mesmo a precisar daquilo. Claro que eu não queria que ela fosse lá parar a repescagem, nem ela, mas ela pensou, já que eu aqui estou, já não tenho nada a perder, vou dar tudo, e deu. Acho que aquilo foi mesmo... Foi incrível. Apenas achei que a parte inicial, ela... Pronto, aquilo demorou até ela explodir, não é? Digamos assim, mas eu dei 9 pontos, gostei mesmo muito e vou-te ser honesto.
Eu aqui fiquei com uma mini esperança de que pudéssemos ter uma surpresa e que a Soraya eventualmente pudesse ser a pessoa escolhida pelo público. Mas foi mini, porque eu sabia que as odds estavam contra ela. Nunca tinha estado na zona segura e o Ruben é o Ruben, não é? Mas tive aqui uma mini esperança pela vibração que eu senti do público com a atuação dela. Dei 9 pontos. Pois, em relação à Soraya, foi uma atuação incrível. É como tu dizes, parece que ela estava a descarregar todas as energias. Parecia que ela só tinha mais esta atuação na sua vida, não tinha mais nada. E tinha que dar tudo. E foi isso que eu senti. Foi mesmo... Eu fiquei maravilhada a ver a atuação da Soraya e dei 10 pontos. E só fiquei tipo... Eu sei que vai passar o Ruben, quase certeza, 99,99%. Mas esta atuação da Soraya merecia tão mais. Ela merecia tão mais passar. E deixou-me mesmo muito triste, mas eu adorei, de 10 pontos. Concordo a 100%. Pronto, fechando com a Sasha, ela penso que fez a mesma atuação que na semana passada, quando esteve na zona de perigo. Portanto, acho que foi exatamente a mesma performance e por causa disso eu nem sequer mudei a pontuação, dei 6,5 que tinha dado na semana passada. Foi igual. Estás a dizer que ela tinha cantado a mesma música? Sim, quase certeza. Não, ela cantou Rise Up. Ela não cantou Fall In. Foi. É para tu veres que ela canta quase sempre a mesma coisa. Parecia imensa a música da semana passada. Da repescagem, estou a falar da repescagem. Da repescagem, sim. Ela na altura cantou Rise Up. Já agora dá-me só também um momento, porque eu estou curioso para saber quanto é que eu tinha dado à Sasha. Quando é que ela cantou isto? Eu realmente ando completamente perdido. Bom, não interessa agora. Então, da minha parte, eu dei a mesma pontuação que tu, deste 6,5, não foi? Sim. Também dei 6,5. Aquilo que eu escrevi foi: chega a um ponto em que já não gosto assim tanto do timbre dela e ficou meio estridente e descontrolado. Foi o que eu escrevi. Não foi tudo mau. Eu acho que tu focaste hoje num ponto muito importante em relação à Sasha. Ela é muito boa nos registros mais sussurrados. O problema é quando ela expande a sua voz, aí vemos as dificuldades e vemos as deficiências que existem. Mas sim, não foi nada de extraordinário, mas também não foi péssimo. Daí o meu 6,5. Por isso, quando os resultados acabaram, lá está, acho que eu e tu pensámos, é o Ruben que vai passar, mas era um choque tão bom, mas tão bom ser a Soraya a passar, que eu estava mesmo desejoso que isso acontecesse. Infelizmente foi o Ruben, ou seja, a Soraya e a Sasha foram eliminadas, o que quer dizer, Rita, não sei se também já chegaste a essa conclusão, temos um top 6 em que são 5 rapazes, 5 homens e uma mulher. A Rebeca, neste momento, é a única mulher na competição. Poucos, mas bons. Ou poucas, mas bons. Mas eu, sinceramente, a Rebeca é a minha preferida já há muito tempo. E se me dissessem que ela ia ser a única mulher na competição, que ia restar, eu ia dizer, não, estás enganado, não me parece, porque ela é boa, mas pode haver outras escolhas para o público. Mas não, nesse sentido... É verdade. Tudo ótimo, sim. Pronto, passando para as rubricas finais, o melhor da noite para mim foi... Pronto, eu dei a mesma pontuação à Rebeca e ao Gustavo, mas eu acabei por pôr a Rebeca. Achei a atuação mais consistente. A Rebeca foi a minha terceira da noite. O meu primeiro foi, na verdade, o Vander, a quem tu deste 5 pontos. Portanto, a minha melhor atuação da noite foi o Vander, a quem dei 10. Okay. Pior da noite? Olha, eu dei 6,5 ao Paulo e ao Ruben, mas eu vou dizer o Ruben. Foi, para mim, a pior atuação da noite, sim. Para mim foi a da Sasha. O mentor que saiu melhor, eu acabei por pôr o Diogo, porque continua a manter os seus concorrentes. Exato, e já agora eu concordo contigo, para mim foi o Diogo, foi o único que não, ou seja, que já manteve os seus dois concorrentes, não é? Claro que a mesma coisa aconteceu com a Marisa, tem 2, só que a Marisa teve um dos seus concorrentes na zona de perigo. E o Diogo foi o único que conseguiu que os seus dois concorrentes fossem logo para a zona segura e não passassem pela repescagem. Para além disso, queria só dizer que na altura das provas cegas, não sei se te recordas, mas numa fase muito inicial, eu disse que o Dino era o meu mentor preferido, porque eu realmente gostei muito dele, mas ao longo do programa, também muito pelos discursos do Dino, que compreendo o lado dele, mas acabam por ser desadequados, eu perdi o fascínio que tinha por ele, confesso. Algum do fascínio. Neste momento, o meu mentor preferido é o Diogo Pissarra, não só porque tenho os meus dois concorrentes preferidos, mas também porque eu sinceramente sinto que me identifico com o Diogo. Talvez com a saída da Áurea, o Diogo seja aquele com quem eu me identifico mais enquanto mentor, pelo menos atualmente. Queria só fazer esse comentário. Subscrevo. Eu por acaso já estava para ter dito isto há imenso tempo. Pronto, sem a Áurea não tinha assim nenhum favorito. Ponderei identificar-me com o Dino,
mas é o que dizes. Ao longo que o programa foi avançando, cada vez Ficou me fui estranho. identificando menos, sim, e acho que, sem dúvida, dos 4, o Diogo é o. Não gosto tanto como a Áurea, mas é dos 4, se tiver que escolher, é o Diogo, sim. É o Como Diogo, mentor sim. favorito, sim. Uhum. E o que se saiu pior? Olha, portanto tivemos 2 mentores que perderam inevitavelmente um concorrente em cada equipa, que foi o Dino e a Carolina. Neste caso, não sei, eu acho que meto os 2 em pé de igualdade, porque realmente foram os que perderam concorrentes, mas a ter que eleger eu digo o Dino, pelo simples facto de que perdeu a melhor candidata, porque eu acho que a Soraya é superior à Sasha, como é óbvio. E acho também que o Dino teve alguma culpa se na semana passada defendeu a Sasha por motivos que não eram os melhores, mas lá defendeu. Desta vez preferiu não defender a... Se eu disse Sasha, eu queria ter dito Soraya, desculpem. Desta vez Sim. ele defendeu mais outras questões que não tinham a ver com a Soraya enquanto candidata. Portanto, acabou por perder, a meu ver, uma grande concorrente. Por isso diria que foi o Dino. Subscrevo ao que dizes mais uma vez. Tinha aqui Dino e Carolina, mas acho que concordo com as razões e acho que o Dino, por ter pedido a Soraya, ficou mais a perder, na minha opinião. Sim, acho que no teu caso, nos 2, aliás, a Sasha ter saído é-nos indiferente. Portanto, não é? Acho que é um pouco Já era tempo até, portanto, já era sim. tempo. Já a Soraya ter saído, acho que foi uma grande perda. Sem dúvida, Mas para o pronto. programa. Vamos então finalizar com o nosso, vocês já sabem, com o nosso top 6. Já chegamos ao top 6. E vamos dizendo 1 a 1, se calhar, não é, Zé? Sim, a este ponto já são tão pouquinhos, exatamente. Sim. Vou começar por mim. Em último lugar está o Paulo Lapa. O meu último lugar é o Ruben Torres. Ok. O meu quinto lugar é o Ruben Torres. Já sei o que vais dizer. O meu quinto lugar é o Gustavo Reinas, com muita pena minha. O meu quarto lugar é o Coastal. Quarto lugar é o Coastal também, sim. Ok. Agora aqui um pequeno twist. O meu terceiro lugar agora é o Vander Isaac. Ok, o meu terceiro lugar é o Paulo Lapa. Oh meu Deus. Ok. O meu segundo lugar agora passou para a Rebeca Reinaldo. Uau! Subiu. É agridoce porque eu gosto dos 2. O meu segundo lugar é o Vander Isaac. E depois em primeiro, que não vai sair de lá até sair da competição, é o Gustavo Reinas. O meu primeiro lugar é a Rebeca Reinaldo, que também não vai sair de lá, não parece mesmo até ao final. Eu queria só fazer um pequeno comentário em relação a este top. Primeiro, dizer-te que há uma grande diferença para mim entre o sexto lugar e o quinto, ou seja, o Gustavo está mais próximo do quarto lugar do que do sexto. Portanto, tem um claro último lugar que é o Ruben, perdoem, todos gostam dele. E depois, eu tenho um claro top 2. Do terceiro ao quinto, eles estão muito próximos, mas também há uma boa diferença entre o Vander e o Paulo. Entendes o que eu quero dizer? Eu gosto muito do Paulo. Há atuações dele que para mim não me convencem tanto. Para tu veres, a nível de média, o Paulo está no meu último lugar dos 6, mas há qualquer coisa nele que eu gosto. Há qualquer coisa nele que eu gosto. Eu gosto. Ele tem assim uma voz diferente e gosto da forma como ele a projeta. É essencialmente isso. Mas depois, pronto, percebo talvez o porquê de teres trocado o Vander pela Rebeca. Foi a primeira troca que tu fizeste no teu top 3 que haja memória. E dado que tu tens tido algumas decepções com o Vander que nunca tiveste com a Rebeca, entendo a tua troca, nunca tinha pensado nisso. E também queria dizer que eu infelizmente tive portanto, dos nossos top 3, eu fui o primeiro a perder candidatos, não é? O meu terceiro lugar era a Soraya, que pronto, agora o terceiro lugar é ocupado pelo Paulo Lapa. Pronto. Mas eu realmente tenho 2 preferidos, 2 grandes preferidos, não tenho 3, tenho 2. O terceiro era a Soraya, eu gosto do Paulo, mas claramente a Rebeca e o Vander estão ali no meu top dos tops. Por isso, equipa Diogo, estou convosco. Só mesmo para finalizar, pronto, eu cheguei à conclusão que tinha que trocar porque andava a dar pontuações muito altas à Rebeca e o Vander às vezes oscila, na minha opinião, e tinha que trocar o Vander para o terceiro. Pronto. Percebo. Queria só também aqui dizer, porque acabei de me perceber que a minha média, quer do Paulo, quer do Ruben, é igual, 7.6. Portanto, estava aqui na verdade com o Ruben. No comments. mas a meu ver, o Paulo merecia mais do que um sexto lugar, daí eu ter alterado. E obviamente que isso enfurece a Rita, mas I don't really care. Ok, vamos só terminar com a nossa média, pontuação.
A minha média, por incrível que pareça, achava que ia dar menos, porque não dei assim grandes pontuações, deu 7,25. Acho que temos aqui uma das nossas maiores discrepâncias no que diz respeito à média. Sério? Então, A mim deu 8.3, portanto, mais do que um ponto de diferença. pois. 8.3. Portanto, Coincide com aquilo que E- falámos da nossa conclusão da gala. Com o nosso resumo da gala, digamos com o nosso assim. resumo da gala, verdade, verdade. E terminámos, não é? Terminámos É mais um isso. podcast. Estamos a chegar mesmo ao finalzinho. Tem sido uma aventura, uma semana após semana. Estamos... já elogiámos aqui o The Voice, portanto, voltando a dizer, se temos 7 galas é graças às novas regras e dinâmicas, por isso, uma vez mais, nós estamos aqui para parabenizar o The Voice por tudo o que tem feito nesse sentido, criar tensão, criar mais suspense, acho que é sempre bom para o espectador, e eu e a Rita agradecemos enquanto pessoas que adoram competição e adoram comentar galas, e quantas mais atuações houver para nós comentarmos melhor, não é? Acho que falo pelos dois. E agora previsões, porque de facto, provavelmente dos 6 passaremos para 4 ou para 5. Já tivemos finais com 4 e com 5. O que é que tu achas que vai acontecer? Eu diria que sairão mais 2, né, agora nas semifinais, e dando previsões sairá... sairá. Boa pergunta. A Rebeca e o Gustavo Reinas, talvez. São os que vão sair. Olha, eu estava muito pouco Que é o meu e o esperançoso teu em favorito, mas pronto. Pois, eu estava muito pouco esperançoso em relação à Rebeca, mas eu até fiquei surpreendido dela ter sido salva. Continuo a achar que ela poderá vir a estar em perigo, sim, mas há aqui algo, eu vou agora dar uma de Dino e uma de Carolina, mas há aqui algo que nos poderá ajudar, que é, ela é a única mulher na competição neste momento, e pode ser que o público tenha isso em consideração, É verdade. tendo em conta até que ela é bastante boa candidata, e a ponha na final. E atenção que se ela chegasse lá, não era por ser mulher, mas por ter mesmo mérito próprio Claro. para isso, a meu ver. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Estou mesmo desejoso de saber. E atenção, temos uma surpresa também para os nossos ouvintes, né? E quem nos vê, os nossos voicers. Porque se tudo correr bem, eu e a Rita vamos ver a próxima gala em conjunto e, portanto, vamos ter um podcast diferente, não é? Vai ser com reações ao vivo, não é? Convém dizer isso. Exatamente, portanto, toda uma nova logística, um novo podcast no próximo episódio, portanto, sim, vão ver Sim, a nível- surpresas. A nível logístico, lá está, não conseguimos fazê-lo para a final, mas pronto, vamos fazê-lo para a semifinal e vai ser bom. E é bom saber que estamos a chegar à semifinal e que a minha preferida e o teu preferido ainda lá estão. É isso. Portanto, vamos ver. Força Rebeca, força Vander e força Gustavo, essencialmente, eu diria. Pronto, a todos que nos veem e que nos assistem, muito obrigado. Espero que continuem a assistir aos nossos podcasts. Faltam 2, pelo menos. Não sei se depois surgirão surpresas da nossa parte. Ponham like, comentem, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, colegas, com familiares. Nós agradecemos e, uma vez mais, obrigado, Rita, por ter estado desse lado. Obrigado, eu. Obrigado a todos os que nos seguem e cá está, vemos-nos daqui a uma semana para mais um É podcast isso do mesmo. The Voice Portugal, neste que é o Duo Voice. Obrigado, Voicers, até lá. Fiquem bem. Tchau, voicers. Tchau.